Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Instituto Novo Eleitoral, em parceria com a Faculdade de Direito da UERN. Mais uma tradicional live, uma vez por semana nós estamos aqui batendo papo sobre temas importantes, temas relevantes para a sociedade, realmente fazendo valer não só no meio da pandemia, mas um projeto que veio para ficar, um projeto onde a gente discute temáticas justamente com esse contorno social. Aqui comigo, o professor Erval Sampaio, sempre ao meu lado, ele que apresenta a temática, ele que apresenta justamente os nossos convidados. Hoje, realmente um convidado diferenciado, esse grande professor que eu não vou anunciar, um professor, inclusive, com PhD, não só sobre o aspecto formal, mas pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente viu, realmente um professor diferenciado, nosso colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a apresentação não é minha, vou deixar para ele, professor Carlos Sérgio, e também o nosso querido discente, estava com um probleminha na câmera, apareceu aí todo bonitão, gravata aí diferenciada, combinando, inclusive, com o símbolozinho da live do Novo Eleitoral, ele, Eric Freire, que inclusive vai ser meu aluno nesse semestre, ele andou recebendo aquele puxão de orelha, viu, professor Carlos Sérgio? Logo após, ele se inscreveu Eu no lembro. Classroom do Google Drive, Eu lembro. do Google Meet. Agora é assim, né? Acho que o professor Tassi também está nessa onda, é Google Meet, é Zoom, é Cisco Webex, são as tecnologias que estão Sérgio, professor Carlos Sérgio, boa tarde nesse horário diferenciado, prazer enorme, mais uma live diferenciada da nossa parceria. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Erval. Boa tarde, professor Tasso Licurgo, nosso convidado. Boa tarde ao nosso querido Eric Freire, discente do nosso projeto. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Boa tarde também a Maria Rita, que está aí mandando uma saudação. O convidado de hoje, participante do nosso projeto, é muito especial. Saudade dos meus pastores Tasso e Camila Licurgo. Boa tarde, Joelma. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. É uma alegria muito grande receber o professor Tasso Licurgo para falar de um tema muito, muito, muito especial. E é um tema da maior envergadura, da maior necessidade, que é o tema do cristianismo e direito, relações e influências. Como o cristianismo, ele influenciou e ainda influencia o direito brasileiro. Então, vamos falar aqui de diversos assuntos e o professor Tassos vai capitanear toda essa discussão, né? Então, vou fazer aqui uma apresentação do currículo resumido do professor Tassos. O professor Tassos é presidente do Defesa da Fé Ministério Internacional, pastor ordenado pela RMAI, Estados Unidos, é advogado, ele é professor da UFRN, ele é professor convidado do RBT College, nos Estados Unidos, é professor visitante da Oral Roberts University, Estados Unidos, é pós-doutor em apologética cristã na Oro, Estados Unidos, e em sociologia jurídica na Universidade Federal da Paraíba, é PhD em educação, matemática, lógica pela UFRN, é mestre em filosofia analítica pela Sussex University da Inglaterra, é especialista em direito material e processual do trabalho pela Uniderp, é graduado em direito pela URCA, Universidade Regional do Cariri, do Crato? Do Cariri. E graduado em filosofia pela UFRN,
liderança avançada em Hagai Institute, na Tailândia, Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos no RBT College, nos Estados Unidos, tendo também estudado na Noruega. Publicou 11 livros, sendo um dos mais recentes, Job Betrayed by God e Delivered to the Devil, que foi traduzido para o português e para o espanhol. Então, com muita alegria, eu quero, mais uma vez, dar os cumprimentos ao professor Tassos e passar a palavra para ele já adentrar nessa temática e começarmos uma discussão que vai ser certamente marcante para o nosso projeto. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Quero dizer da minha satisfação de ter sido convidado para esse grupo aqui de pessoas de alto nível. Eu vi a apresentação aí do professor Erval, né? Apresentação fabulosa, né? A maneira como ele inicia, original. Professor Carlos Sérgio, o Eric, não é isso? O Eric aí, com a observação do professor Erval também, com a gravata realmente combinando com o logo da live. Eu achei isso. Eu fiquei assim, os detalhes são importantes, e esse é um detalhe aí que eu não tinha pensado nisso, mas de fato, o preto e o branco eu vejo aqui no computador exatamente a mesma, não só a mesma cor, como a mesma tonalidade, né? Eu acho que ele... parabéns, né? Ele é diferente, professor Tassos, esse aluno é diferente. Muito bom, maravilha. Eu sou muito grato por ter essa oportunidade de falar na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sobre cristianismo. O cristianismo tem uma relação intrínseca, né, com a universidade, com o instituto da universidade. Como muitos e quase todos sabem, as maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas universidades que no início eram escolas devocionais, escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, por exemplo, era verdade para Cristo e a Igreja. Então, a universidade ela é um ambiente em que o cristianismo se sente muito à vontade, porque não só foi responsável pelo fundamento desse instituto maravilhoso que é a universidade, como também da possibilidade que temos de entendermos o mundo, né? O mundo, quando nós dizemos e consideramos que o mundo é inteligível, que a inteligibilidade do mundo, a inteligibilidade na realidade, o pressuposto por trás disso é de que há uma mente inteligente por trás, que organizou tudo para que a inteligibilidade pudesse ser aplicada, para que pudéssemos, através das ciências, entre as quais a ciência jurídica, pudéssemos entender a realidade. E no tema específico da relação do direito com o cristianismo, aí é que o cristianismo também é extremamente relevante em várias áreas. Nós podemos citar várias áreas, tanto do ponto de vista do que diz respeito ao direito, dos direitos humanos ou da moralidade aplicada ao direito, como também direitos mais específicos, como o direito econômico, direitos da liberdade. O cristianismo tem uma contribuição extremamente relevante. Se você for ler, por exemplo, Sêneca, o famoso filósofo romano lá do século I, Sêneca, ele escreve assim, ele diz assim, nós afogamos as crianças que não queremos. Quer dizer, o infanticídio era uma realidade no século I, em que Jesus de Nazaré nasce, né? E é com o cristianismo que nós temos um combate muito importante contra aquilo que alguns historiadores, entre os quais o historiador W.E.H. Lecky, ele diz que o infanticídio é a mais profunda mancha da civilização antiga. Então, só para citar um exemplo importante do infanticídio, o cristianismo ele se coloca contra essa prática que era disseminada na civilização antiga. Se você pegar, por exemplo, a tábua 4 daquelas famosas 12 tábuas da lei romana, elas dizem, a lei diz que crianças com deformidade devem ser mortas. Então, num ambiente como esse, o cristianismo ele já começa desde o início, a se colocar em defesa da dignidade do ser humano, em defesa da vida. O livro de Dash, que é um livro muito interessante, né? Que é um livro que traz uma espécie de ensinamento dos 12. Ele diz que
como deveria ser o comportamento do cristão no cristianismo primitivo, e ele deixa claro ali que o infanticídio não pode ser cometido. Então, só para citar um exemplo da civilização antiga em que o cristianismo aparece, desde já se impõe como uma prática tão atentatória à dignidade, né, humana, como é a tentar contra a vida de alguém que não pode se defender, no caso do infanticídio. E hoje, e você pegar qualquer tema, no que diz respeito, por exemplo, à dignidade da mulher, se você olhar as civilizações humanas antes de Cristo, se você pegar, aliás, você pode pegar qualquer das sociedades, chineses, você pode pegar gregos, romanos, até mesmo a civilização judaica, que era detentora da moralidade. Se você, qualquer uma dessas civilizações, se você for estudá-las profundamente, você vai ver que elas apresentavam uma realidade terrível e miserável para as mulheres. Se você for ler Medea de Eurípides, vamos ver que há uma diferença, só para citar um exemplo, entre a questão do divórcio para a mulher e divórcio para o homem. Eram tratados os gêneros de forma totalmente diferente, e com a pessoa de Jesus de Nazaré, mais notadamente naquele exemplo que está nas Escrituras, da mulher samaritana, em que um judeu, Jesus, fala não apenas como um samaritano, mas também como uma samaritana, uma mulher. E ele trata a mulher de uma forma tão específica, mostrando, né, enaltecendo a dignidade da mulher. Então, nós temos tudo isso, várias coisas contra a dignidade da mulher. O cristianismo ela eleva a dignidade da mulher. Você tem as práticas antigas de segregação da mulher. Nas sociedades antigas, se homens entrassem num lugar, a mulher tinha de sair, né, ia para um cômodo específico. Isso não acontece no cristianismo, né? Tem aquele exemplo claro em que Maria e Marta recebem Jesus de Nazaré na sua casa. Quer dizer, isso, e a gente lê isso, que hoje é tão comum você receber uma visita, duas mulheres receberem uma visita, mas isso, antigamente, isso era revolucionador. Então, o cristianismo já começa a influenciar a sociedade, mostrando o quão é importante elevar a dignidade do ser humano, independente de ser uma criança, ser uma mulher, ser um homem, independente de qualquer coisa. E aí, por aí, nós podemos ir adiante. Existem inúmeros exemplos. Por exemplo, a prática terrível de casamento de crianças. Crianças são dadas como noivas para algumas pessoas, né? Isso é praticado ainda em alguns lugares da China, alguns lugares da Índia, alguns países da África, e era prática comum na antiguidade. O cristianismo, ele desde sempre se colocou contra essa prática. No hinduísmo, por exemplo, nós temos uma prática havia uma prática de queimar as viúvas, Essa prática foi efetuada por séculos. Por séculos essa prática ocorreu, e foi exatamente ali na história que nós temos na Índia, né, da questão do hinduísmo na Índia, graças à influência cristã por meio da Grã-Bretanha, que essa prática foi interrompida em 1829. Então, nós temos, não só no passado, como no presente, vários exemplos de enaltecimento da condição humana, que é dado pela influência cristã. Mutilação da mulher, mutilação da genitália feminina, né, que você tem, isso é ainda praticado em alguns países muçulmanos, aqui, notadamente na região da África, do Oriente Médio. O cristianismo sempre foi contra isso, tanto que nenhum país de base cristã efetua essas práticas. Você falar a questão dos hospitais, por exemplo. Estou falando da questão só da moralidade, depois nós podemos entrar mais tecnicamente na questão do direito, mas a questão... eu até tenho um problema intelectual contra isso, mas chamado mundo pós-positivista do direito, né, a questão da moralidade se torna tão importante. Mas na questão dos hospitais e caridades, por exemplo, uma coisa que eu sempre achei interessantíssima na história da humanidade
é que você não tem na Grécia, você não tem em Roma, nada que se pareça com um hospital, no sentido de cuidar do outro pelo simples fato de cuidar. A caridade para cuidar do outro sem esperar nada em troca. Isso daí é um advento do cristianismo. Os hospitais são adventos do cristianismo. O próprio o Evangelho de São Mateus, né? Nas Escrituras nós temos 4 biografias de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. São quatro biógrafos, e tem essas 4 biografias de Jesus de Nazaré. Lá no Evangelho de Mateus, que é a biografia dele, acho que capítulo 14, verso 14, nós aprendemos que esta figura, Jesus de Nazaré, tem uma compaixão incrível pelos doentes, eles curavam os doentes. Isso é algo que muda a sociedade. Se nós entrarmos mais especificamente na parte técnica do direito, se vocês quiserem, então, princípios básicos, não só do direito material, mas do direito processual, provém do cristianismo, provém do mundo judaico-cristão. O livro sagrado judaico se chama Tanar. A Tanar, que é formado de 3 partes, é a Torá, Neviim e Ketuvim. Esse livro sagrado judaico se torna um Antigo Testamento do livro sagrado cristão, que é a Bíblia. Então, o livro sagrado judaico, que é a Tanar, é dividido em 24 livros, se dividem, é dividido em partes menores, em 39 livros no Antigo Testamento cristão, e depois nós temos o Novo Testamento, que começa com a biografia de Jesus, né, de Mateus, depois Marcos, Lucas e João, e depois tem um livro de história de Atos, depois as cartas, etc, etc. Então, são 66 livros do livro sagrado cristão. Então, todos esses princípios importantíssimos do direito, eles são decorrentes do mundo judaico-cristão, do cristianismo. Por exemplo, há coisas que são óbvias. Hoje em dia, não eram assim. A ideia de que ninguém está acima da lei, por exemplo. Uma ideia que perpassa todos os sistemas jurídicos das democracias do mundo. Isso não era óbvio. Isso tem base em quê? Tem base em Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 15, ou no Novo Testamento, Mateus 18, 15 a 17, em que estabelece que para qualquer pessoa, por exemplo, olha a questão processual do direito aí, que para qualquer pessoa, seja quem for, é necessário pelo menos 2 testemunhas para que a pessoa fosse acusada. Então, assim, hoje em dia, quando nós vivemos nesses princípios, às vezes achamos que eles são dados, e muitos erroneamente acham que são dados pelo mundo secular, quando na realidade são dados pelo cristianismo. O direito natural, a percepção de que há uma ordem natural que dá direito ao ser humano pelo simples fato de ser humano. Há direitos intrínsecos, que pela razão nós podemos determinar se há direito ou não, porque esses direitos são intrínsecos. As escrituras começam com o quê? Do judaico-cristãs, com a ideia de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A questão do valor humano é independente do que ele tenha, do que ele faça, do que ele desenvolva, é pelo simples fato da sua constituição ser feita à imagem e semelhança de Deus, que ele tem valor intrínseco. Qualquer agressão a isso torna algo diferente do que deveria ser o ser humano. Então, como a contemporaneidade diz, né, há um patamar mínimo civilizatório, abaixo do qual o homem deixa de ser humano e passa a ser coisa. Resifica-se o homem, coisifica-se o homem. Esse discurso contemporâneo é decorrente de quê? Decorrente das Escrituras. Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 4 ao 15, é uma expressão genuína de direito natural. E não só de direitos individuais, direitos de igualdade, direitos... O próprio cristianismo diz que Deus não tem favoritos. O livro de Atos, no capítulo 10, 34 a 35, diz que Deus não tem favoritos. Todos são iguais perante Deus. Isso aí é uma expressão extremamente importante no mundo, é porque as pessoas às vezes não entendem a história. Porque no mundo aqui nós temos 75% da população lá de Atenas de escravos, mais da metade da população de Roma de escravos. O que é que o cristianismo diz? Todos são iguais perante Deus, lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. E ainda diz, sem importar origem nacional, sem importar nação, sem importar gênero, como está lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 38.
Então, meus queridos, a gente pode desenvolver mais, mas tem coisas extremamente que nós temos que estar abertos a isso. Aí existe uma crítica contemporânea muito grande à questão do Estado laico e cristianismo. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. A famosa passagem lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 21, em que pergunta-se a Jesus, né? Devemos pagar impostos? O que é que Jesus diz? Rapaz, qual é a esfinge? Qual é a figura que tem nessa moeda? É César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Estabelece as duas esferas de atuação separadas. A esfera do cristianismo e a esfera estatal. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem. A liberdade religiosa só existe em país de matriz cristã. Me diga qualquer país que não seja de matriz cristã, qualquer um, que você tenha a liberdade religiosa que você tem no país de matriz cristã. Pode pegar país ateísta, vamos lá, China, Coreia do Norte, ou a própria Rússia. Cadê a liberdade religiosa nesse país de matriz ateísta? Porque eu não vou nem falar de matriz muçulmana, né? Porque tem país que a posse das escrituras da Bíblia é punida com a morte. O que é que nós temos? No século XVI, Lutero escreve uma carta à princesa da Saxônia. E o que é que Lutero diz nessa carta? Dizendo que não era função do Estado, não era função do governo proibir qualquer pessoa de ensinar, crer e dizer aquilo que ele bem entendesse, fosse isso a Bíblia ou qualquer outra coisa. Quem diz isso? Quem é? Lutero. No século XVI, uma carta à princesa da Saxônia em defesa da liberdade de expressão. Só há tolerância em país de matriz cristã. O cristianismo é, por expressão, a visão de mundo mais tolerante que existe. Não quer dizer, por ser tolerante, que tudo é verdade. Não. O cristianismo diz que uma coisa é verdade e o contrário daquilo é falsidade. Mas ele defende que a pessoa tenha a liberdade de expressar a sua opinião como bem entender. Então, assim, são muitas coisas que nós podemos nos debruçar aqui, se vocês quiserem, todas as áreas, podem falar sobre direito econômico, dignidade do trabalho, escravidão. Então, existe um leque enorme de contribuição do cristianismo para o direito, para a sociedade. Professor, eu queria inicialmente dizer o quanto eu estou impressionado, como nessa fala inicial aqui de mais ou menos 16, 17 minutos, o senhor conseguiu nos dar uma dimensão da importância, da origem, do aspecto histórico e, principalmente, que é o tema principal que nós vamos desenvolver aqui, que já tem várias perguntas, a relação direta, inclusive, com praticamente todas as ramificações do direito que o senhor colocou aqui, com certeza agora, nessa segunda parte, né, até já ouvindo o nosso querido Eric Freire, depois passa a palavra para o professor Carlos Sérgio, já interagindo de plano com os nossos alunos, que é o nosso objetivo, mas eu queria dizer que fazia tempo, e eu confesso que eu não tinha um viés tão, vamos dizer, tão robusto dessa relação que me fez relembrar, inclusive, alguns estudos há muito tempo que eu não via. Então, eu quero só destacar realmente a impressão que eu tenho. Val, antes de passar a palavra para o nosso querido Eric, eu queria só fazer uma observação, que, assim, a fala do professor Tassos foi uma fala... Carlos Sérgio, só um minuto aqui. Podia voltar à pergunta anterior, que eu não gostei, porque eu vi agora que tem uma pergunta sobre escravidão. Quando você terminar de falar... A gente vai trazer todas as perguntas, professor. Porque a gente... Ele esqueceu de explicar ao professor. A gente interage aqui, aí o nosso Eric Freire faz as perguntas dos alunos, o professor Carlos Sérgio está vendo esse comentário, a gente não vai deixar de passar nenhuma, inclusive várias perguntas, vários comentários importantes, inclusive o pessoal gostando e comentando. Aí eu não sei dizer, professor, sou sincero, se os comentários estão certos ou errados, eu não vou nem me arriscar, eu vou deixar para que o senhor aborde. Mas, e aí, Carlos Sérgio?
Pronto, não, eu só ia dizer o seguinte, que eu, primeiro, parabenizar ao professor Tassos pela lucidez, né, e pela referência de todas as suas falas. Eu acho importante um tema como esse, é um tema que tem o seu valor, especialmente porque precisamos quebrar alguns tabus em relação a essa discussão. Então, infelizmente, existe ainda alguns tabus, e um desses tabus é falar sobre o cristianismo nas universidades. E nós estamos aqui para reconhecer o valor e a influência que o cristianismo tem, né, e teve sobre a construção do direito. Inclusive, o professor Tassos deve conhecer, há um desembargador do Estado de São Paulo, o José Roberto Nalini, ele tem um livro muito bom chamado Ética Profissional, um livro bem denso. Eu sou professor de deontologia jurídica e adoto esse livro, e esse livro tem um capítulo bastante extenso falando sobre a ética cristã e a sua influência sobre o direito brasileiro. Então, eu só queria, antes de passar a palavra para o Eric, para ele trazer as perguntas, apenas dizer que existe um paralelo importante entre a justiça divina e a justiça estatal. E isso se deu, e há um paralelo, há uma construção teórica que se desenvolveu ao longo de séculos, nesse sentido, que não pode ser apagado por movimentos ou que tentam, de alguma forma, atacar o cristianismo para tentar implantar alguns outros valores, não é verdade? Então, eu acho que é importante, não podemos negar, não podemos ignorar a importância que o Decálogo trouxe sobre praticamente todos os ramos do direito. Inclusive, tive a oportunidade de escrever um artigo falando sobre essa influência, especificamente no direito penal, até no direito ambiental, no direito urbanístico, em vários outros ramos do direito. Tá? Então, parabéns, professor, e eu vou passar agora a palavra para o Eric, que ele vai trazer os questionamentos e vai fazer também as observações que ele achar pertinentes. Eu até sou um pouco suspeito, porque, como também presbítero, né, da Assembleia de Deus, e gosto muito de estudar, já li obras do professor Tassos também, gosto muito da área de teologia, e tem alguns comentários, né, por exemplo, eu acho que o professor, por fazer essa linha histórica, é interessante, mas tem outro marco também, vamos dizer assim, na educação moderna, que é a didática magna, que é do João Amós Comênios, né, que era também um protestante, né, que escreveu sobre como ensinar tudo a todos, né, ao tratado de como ensinar tudo a todos. Então, há uma influência do cristianismo, não só do cristianismo, não só do Decálogo, mas dos 613 preceitos da lei judaica, né, que são estabelecidos aí na Torá, que tem influenciado na educação. E Maria Rita, ela faz uma pergunta, que ela se eu não me engano, ela é membro da Congregação do Senhor, né? Ela diz assim: qual a contribuição do cristianismo para a concepção da ideia de dignidade da pessoa humana? Pois não? Aí eu vou fazer só um adendo. E tem gente que pensa que, na realidade, é só o cristianismo. Na realidade, a identidade, né? Acho que o senhor vai comentar sobre isso, também vem desde o Antigo Testamento. A dignidade, né, em relação dos pobres, em relação Então, ela quer saber mais ou menos o senhor aí o que o cristianismo influenciou. O cristianismo, o judaísmo também, né? O que ele influenciou nessa concepção de dignidade da pessoa humana. É o que eu venho dizendo desde o começo. O cristianismo, ele se coloca para modificar toda a sociedade em busca do enaltecimento da dignidade humana em todos os seus aspectos, né? Nós falamos já aqui na introdução sobre a questão do infanticídio. O cristianismo foi muito radicalmente contra qualquer prática de infanticídio, foi a favor do enaltecimento da dignidade da mulher. E também na questão da escravidão, que foi uma pergunta anterior, já adiantando aqui, também as pessoas acham que o cristianismo foi a favor da escravidão de forma nenhuma. Então, Cristo nasce numa sociedade em que nós temos 75% da população de Atenas que é escrava. De cada 4 atenienses, 3 eram escravos. E cada 4 pessoas em Atenas, 3 eram escravos. E mais da metade da população de Roma era feita de escravos. Então, como é que... Olha a coragem, olha a coragem que
que existe em expressões como, por exemplo, a do livro de Gálatas, no capítulo 3, do verso 28, em uma sociedade como essa, as escrituras dizem que não há judeu nem grego, grego no sentido de não judeu, não há judeu nem não judeu, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É porque as pessoas entendem que dizer isso é muito tranquilo. Eu vou enaltecer a dignidade humana. Aí, pessoal, não existe branco nem preto, rico nem pobre. Não sei o que. Isso é fácil dizer hoje. Agora, você imagina você dizer isso no lugar em que o Império Romano era detentor do poder, em que 75% da população era de escravos em Atenas e a metade em Roma, e você tem uma expressão como essa: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. E você até se referiu também ao Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, o tráfico de escravos era condenado. Se você pode pegar o livro de Êxodo, no capítulo 21, no verso 16, e no Novo Testamento, se você pegar a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, o tráfico de escravos, para que você tenha uma ideia, era punido com a morte no Antigo Testamento. Então, você pode pegar qualquer aspecto da realidade humana que o cristianismo enaltece a dignidade humana, a começar pelo fato, como eu já disse, que o homem é descrito como uma criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Deus, que é o criador dos céus e da terra. A primeira frase do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que é no princípio Deus criou os céus e a terra, quer dizer que Deus é criador daquilo, de criador de tudo que existe a partir do nada. E o homem, o homem e a mulher, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, são capazes de refletir a glória de Deus. Então, o valor humano, a dignidade humana, é independente de sua nacionalidade, do seu gênero, da sua raça, de seja lá o que for. É intrínseco, pelo simples fato da sua Constituição ser a imagem e semelhança de Deus. Então, eu posso aqui falar inúmeros exemplos de enaltecimento da dignidade humana. A dignidade humana só existe quando entendemos que o valor do homem é intrínseco. Não há como você monetizar o homem. O homem não tem valor monetizável. Por quê? Porque a dignidade dele é intrínseca. Isso é dado pelo cristianismo, pela visão de mundo judaico-cristã. Não, o homem ele é diferente da coisa. Por quê? Porque a coisa tem valor, o homem tem dignidade. Por que tem dignidade? Porque o seu valor é intrínseco. O seu valor não é traduzível em moeda. Então, tudo isso provém da visão de mundo cristã. Então, a contribuição do cristianismo para o enaltecimento da dignidade humana é gritante, enorme e atual até hoje. Doutor Tassos, o comentário que o senhor queria ver, né, aqui dentro da Beth Mader, que até o comentário, pelo que o senhor já falou, as pessoas confundem a instituição, igreja, vamos dizer assim, a instituição humana igreja, como a Igreja Católica no século XVI, com o cristianismo em si. Porque há uma mistura, mas não é, na realidade, o que se ensina dentro do cristianismo, a escravidão, né? E é isso que ela está comentando aqui. Ela diz, professor, parece que a única chaga da humanidade que atravessou ilesa e foi até aceita e usufruída pelo cristianismo foi a escravidão. Aí a gente abre esse parênteses, não é isso, professor? Veja só, antes dele, eu acrescento também outro comentário também que ela colocou. Todos eram iguais desde que tivessem alma. A igreja precisou declarar que os índios tinham alma, portanto não podiam ser escravizados, mas os negros podiam, os jesuítas tinham escravos. Então, o que o Eric coloca aqui é realmente uma distinção que precisa ser feita. Uma coisa é a doutrina, uma coisa é o cristianismo, uma outra coisa é como o cristianismo é praticado por determinadas instituições, algumas denominações. Isso é importante você saber separar as coisas, mas eu passo a palavra... Inclusive, professor Carlos Sérgio, tanto o Eric quanto Vossa Excelência agora, talvez esclareça algo que, já chegando mais da metade da live, as pessoas realmente precisam entender. Precisam entender, inclusive, as próprias, vamos dizer, distinções de interpretação da própria doutrina do cristianismo e até mesmo essa parte
da própria igreja, a distinção básica das igrejas, em especial a católica, né? E a própria, os próprios evangélicos, né? Tudo isso tem que ser totalmente diferenciado dessa parte que o professor Tasso está dando aqui, um verdadeiro show. Isso tem que ficar muito claro, a não ser que o professor queira fazer aí algum reparo de algum eventual, repito, besteira que a gente tenha dito. Para nós sabermos o que é e o que não é cristianismo, é muito fácil, porque nós temos um livro que é a base de fé do cristianismo. Cristianismo, o nome já diz, é Cristo. O cristianismo é cristocêntrico. E Cristo se confunde com as escrituras pelo próprio cristianismo. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, Cristo é o Logos que encarna e vem à Terra. E o Logos se confunde com a expressão que está nas próprias Escrituras. Então, para que nós saibamos o que é cristianismo e o que não é o que está nas Escrituras. Por exemplo, você não pode julgar um sistema de mundo pelo desvio que se faz dele. Existe... A igreja foi má? Não. Foi perversa em muitas situações. Agora, em muitos debates que eu tenho, às vezes com pessoas que são grandes opositores do cristianismo, quando levantam combates a algumas ações específicas da igreja, muitas vezes a igreja imperial, mas também a igreja protestante também, existe politicagem dentro da igreja protestante, existe roubo em alguns lugares da igreja protestante, existem pessoas que não seguem o exemplo... Professor Tasso, inclusive hoje tem indulgências, né, também dentro das igrejas protestantes, algumas igrejas. O que eu quero dizer é o seguinte, para saber o que é cristianismo ou não, nós temos um livro de conduta, nós temos um livro que são as Escrituras, são os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos por 140 autores, um período de 15 séculos. Então nós temos uma revelação. Para o cristão, as Escrituras são revelação de Deus. É uma das formas de Deus se revelar. A outra é a natureza. De acordo com Romanos capítulo 1, verso 20, a natureza, as coisas criadas também revelam Deus. Mas as Escrituras são revelação de quem Deus é. Então, nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Então, nesses debates que eu tenho, às vezes, com fortes opositores do cristianismo, quando eles atacam um ato específico da igreja, eu simplesmente pergunto assim, você consegue ver essa ação na pessoa e na vida de Jesus Cristo? Aí o debatedor sempre diz, não, em Jesus Cristo não. Então isso não é cristianismo, isso é outra coisa. Então é muito importante essa distinção, como é para tudo, não é só para o cristianismo, é para tudo. Você, por exemplo, você vai condenar, por exemplo, a grandiosidade da advocacia, porque existem advogados ruins, a grandiosidade da magistratura, porque existe um ou outro juiz que... Você não vai julgar... Você não vai julgar o elemento pelo desvio que se faz dele. O desvio que se faz dele é para ser punido, ser extirpado, ser amputado do elemento central. Verdade. Perfeito. Inclusive, aquilo que eu havia falado aqui, ó, mostrando aqui o livro do José Renato Nalini, tá vendo? Ética Geral e Profissional, capítulo 3 aqui, ó, destacando a importância aqui, ó, a ética do cristianismo. Um capítulo longo, extenso, e que mostra de forma clara essa influência. E, assim, eventuais deturpações que possam ser feitas, elas não têm, assim, o poder, como foi bem colocado aqui pelo professor Tasso, de esvaziar o valor trazido nas Escrituras, né, na Bíblia. Então, assim, eu queria agora, Tasso... Oi. Vossa Excelência me permite, eu diria que essas deturpações, elas são até naturais, vamos dizer, do próprio relacionamento da sociedade. Não tem como você evitar essas deturpações. Tem como o professor Tasso colocou, você fazer a devida distinção, você explicar, você esclarecer e apontar, inclusive, na própria doutrina, onde está essa relação, onde está a origem, como o professor está muito bem fazendo aqui. Erval, eu queria que você colocasse, por favor, aquela pergunta. Aquela pergunta, né, que a gente combinou, a primeira... Não, a terceira. A terceira, pronto. A gente fez aqui algumas, professor. Aqui, professor. Não, professor Carlos Sérgio, anterior. É a anterior, que os valores... Tá bom. Desculpa, pronto. Pronto. Tassos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí.
os valores cristãos, eles se confundem com o direito natural? A visão de mundo cristã é o pano de fundo filosófico em que é possível falarmos de direito natural. Só há direito natural independente de uma ordem jurídica posta se nós entendermos que a Constituição do homem traz em si valores intrínsecos. E o valor intrínseco é decorrente da visão de mundo judaico-cristã que diz, repito, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma afirmação poderosíssima. É poderosíssima. Então, você tem uma ideia, a constituição humana, de acordo com a visão de mundo judaico-cristã, é totalmente diferente de tudo mais que existe. Os céus e a terra, que é a forma em hebraico de dizer o universo, foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra, no homem não. O homem é moldado por Deus. Ele é feito por Deus. E como se não bastasse isso, o homem é tão diferenciado que, após ter sido feita a humanidade como um sistema ordenado, ele não é homem completo até que Deus deu o sopro de vida nele. O sopro, interessante que em hebraico, o nome sopro é onomatopaico ou onomatopeico, porque traz o som do sopro, é ruar, que quer dizer espírito também. Então, o Deus dá o espírito no homem. Então, o homem é totalmente diferenciado e é por isso que existe direito natural. Então, todas as expressões de direito natural que não entendam que o homem é produto de Deus, uma criação diferenciada de Deus, elas morrem na tentativa de dizer o porquê que, fora de uma ordem jurídica posta, o homem tem direitos. O homem só tem direitos se a sua Constituição for diferente de tudo mais que é criado. Então, os valores cristãos se confundem com o direito natural. Os valores cristãos são pressupostos lógicos da possibilidade de falarmos em direito natural. Nem que se queira dizer que pela racionalidade, por isso, por aquilo outro, se cria o direito natural. Não, pela racionalidade nós somos capazes de descobrir os direitos naturais, que já são postos intrinsecamente pelo ser humano. Então, é totalmente correlacionado. Perfeito, Erval. Tem mais algum questionamento, né, Erval, aí? Tem questionamento de Maria Rita aqui também. Pode falar, Eric. Eric, parei de fazer... Muda um pouquinho a dignidade da pessoa humana, né? Ela pergunta, há retrocesso social jurídico quanto à influência da dignidade da pessoa humana em sociedades que são secularizadas e pós-cristãs? Sim, quando nós secularizamos uma sociedade, o homem passa a se tornar descartável. É por isso que o aborto, é possível se discutir sobre aborto quando se seculariza a sociedade. É por isso que, às vezes, os velhos se tornam descartáveis em algumas sociedades. Por quê? Porque se seculariza. Toda essa questão da previdência tem um pressuposto de secularização da sociedade. Os velhos se tornam descartáveis. O aborto é algo que alguns defendem. Tudo isso é fruto da secularização. Agora, eu devo dizer uma coisa. Não é que a pessoa que seja ateia tenha uma vida moralmente ruim, mal. Há ateus que vivem uma vida moral melhor do que muitos cristãos. A diferença do ateu para o cristão é que o ateu não tem como justificar a sua moralidade. Se nós somos unicamente frutos de aglomerados, de moléculas, nós reagimos às reações fisicoquímicas do nosso cérebro, matar uma criança, torturá-la por prazer ou dar um sorvete para ela não tem nenhuma diferença. O fundamento da moralidade pressupõe uma visão de mundo cristã. E quando nós secularizamos o mundo, nós perdemos esse fundamento. Não há como dizer, garantir que uma ação tem fundamento moral, embora os ateus possam agir moralmente. Mas as atrocidades também são muito possíveis nessa visão de mundo. Então, essa é a grande problema da secularização da sociedade. Outra questão, doutor Tasso, também é que o cristianismo em si, ele não veio com uma previsão de moralidade, né? Tem essa questão também. Ele não veio para moralizar, né? Ele veio para... Aí a gente entra um pouquinho na questão teológica. Ele veio para dar graça, né? Ele veio para mostrar que o homem não tem realmente moral suficiente. Então, não quer dizer que uma pessoa que é ateísta, não tenha nenhum tipo, ou agnóstico, não tenha nenhum tipo de moral. Não tem nada a ver isso. Né? O cristianismo não vem para mostrar que ele vem trazer uma moralidade, ele vem trazer vamos dizer assim, uma libertação interna espiritual, né? Através da graça, né?
Eu respeitosamente discordo desse posicionamento, no sentido de que o cristianismo, sim, propõe um caminho de crescimento moral, sim, através do processo. Ele propõe, mas ele, não é a base dele, não é isso? É isso que eu queria saber. A base dele é a salvação e a santificação. Isso. A santificação é, sim, um crescimento numa conduta de moralidade. Os 10 mandamentos que são dados a Moisés, lá no Monte Sinai, de onde ele saiu para resgatar o povo do Egito, são dados a um povo que já é o povo de Deus. Os 10 mandamentos não são dados para um povo se tornar o povo de Deus. Não são escadas para a pessoa se tornar o povo de Deus, mas são um código de conduta para que as pessoas sejam, por serem povo de Deus, sigam esse código. Então, na realidade, o que o cristianismo propõe é que o cristão se torne cada vez mais parecido com Cristo. E os mandamentos, eles refletem a glória de Deus. Por exemplo, não adulterarás. Por quê? Porque Deus é fiel. Não roubarás. Por quê? Porque Deus é confiável. Não mentirás. Por quê? Porque Deus é a verdade. Então, existe um código de conduta, de moralidade, que tem no cristianismo, que ao seguirmos, na realidade, nós estamos no processo de nos parecermos mais e mais com o Deus que se revela pelas Escrituras e também pela pessoa de Jesus Cristo. Tassos, uma outra questão que eu acho importante você comentar, na sua opinião, que implicações a ordenança cristã amar ao próximo como a si mesmo traz para o direito? O que é que você poderia falar sobre esse aspecto? Você há pouco tempo falou sobre a importância da moral cristã para o estabelecimento da dignidade, da ideia de dignidade da pessoa humana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que implicações essa ordenança amar ao próximo como a si mesmo traz para o direito. É engraçado que os 10 mandamentos que são dados a Moisés, eles são dissecados, né, nos 603 mandamentos de Deuteronômio, e são resumidos ainda mais por Jesus de Nazaré em 2 mandamentos. Então, Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como deve ser algum barulho do som do... Amar o próximo como a si mesmo é um reflexo de praticamente 50% do processo de santificação proposto pela visão de mundo cristã. E isso, por direito, traz consequências seríssimas, tanto na questão da escravidão, na questão da liberdade econômica, por exemplo, a questão de você tratar os empregados de forma como gostaria de ser tratado. Então, todas as leis que disciplinam a conduta humana nas mais diversas áreas do direito sofrem influência radical desse pano de fundo da moral cristã, que diz que devemos nos colocar no lugar daquele com quem estamos lidando. Devemos amar o outro como amamos a nós mesmos. Isso é extremamente importante para o direito. Por exemplo, você tem uma ideia, se você for ler Sêneca, o filósofo romano Sêneca, você pode ler qualquer um dos seus ensaios de moral, qualquer uma das suas epístolas, suas questões naturais, você pode ler Sêneca como quiser. Em nenhum lugar do filósofo Sêneca, que é central para a civilização antiga, você vai ver uma menção do trabalho como atividade honrada para o homem livre. Então, é no cristianismo que essas coisas... Porque para Sêneca, por exemplo, a escravidão ou tratar o outro de qualquer forma era natural. Era natural. Aristóteles era a favor da escravidão. Era natural. Então, você tem essa percepção moral influenciando todas as áreas do direito. Tassos, uma outra coisa. As influências do cristianismo no direito brasileiro, elas violam a ideia de Estado laico? De forma nenhuma. O Estado laico, eu repito, é uma conquista do cristianismo. Todos têm uma visão de mundo. A questão que está aí é o seguinte: as pessoas acham que se você não é religioso, você não tem visão de mundo. Isso é errado. Todos têm uma visão de mundo. Todos têm. O ateísmo é uma visão de mundo que influencia a forma que você vive, a forma como você é casado, a forma como você trabalha. O islamismo é uma visão de mundo, o naturalismo é uma visão de mundo, o islamismo, o hinduísmo é uma visão de mundo, o espiritismo, que é comum no Brasil, é uma visão de mundo.
O catolicismo é uma visão de mundo, o cristianismo é uma visão de mundo. Então, todos têm visão de mundo. A questão não é se você tem ou não visão de mundo, é qual visão de mundo você tem. Então, se você é cristão, é porque você deve ter evidências para a veracidade daquela visão de mundo do cristianismo. E o cristianismo ainda tem isso, né? Entre as visões de mundo possíveis, o cristianismo é a única que propõe que você a escolha pela racionalidade. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras diz: você deve estar pronto para apresentar as razões da esperança que é em você, as razões da sua fé. E você escolhendo essa visão de mundo, isso influencia tudo mais, sua posição política, por exemplo. Sua posição política, por exemplo. Você pode votar num candidato influenciado pela visão de mundo que você tem. A visão de mundo ou cosmovisão são como óculos, pelos quais você vê tudo mais. Então, isso não atrapalha o Estado laico. O Estado laico é o Estado que permite todas as visões de mundo. Estado laico não é Estado antirreligioso. O Estado laico é o Estado que propõe, dentro da lei, a expressão genuína das visões de mundo, entre as quais o cristianismo. Existe um problema de relação de Estado com o cristianismo que é muito forte do ponto de vista teológico. Toda a vida que um líder religioso quer ser líder político, isso dá errado. Mas isso não é problema para o Estado. O Estado, as pessoas votam em quem quiser. Isso é problema do ponto de vista... Se você me perguntar teologicamente, a igreja ser influenciada pela política é correto? Se a pergunta for teológica, eu digo, é errado. É errado a igreja querer dinheiro público. É errado a igreja se transformar em ONG para receber dinheiro público. Errado a igreja que a instituição religiosa está registrada como associação. Isso é errado. Isso é uma questão religiosa. Agora, dizer que você tem uma visão de mundo, você influencia, por você ser cristão, você não pode votar em A, B e C, pelos seus ideais cristãos, não tem problema nenhum. Assim como o ateu vota com base em seus ideais, o muçulmano vota com base em seus ideais. Então, nunca se esqueçam, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Só me permita uma pequena parte aí, eu inclusive quero também iniciar essa pequena parte concordando que parece-me que até mesmo doutrinariamente, pelo que a gente está aqui se deleitando das suas considerações, vamos dizer, essa relação, não vou nem dizer a relação promíscua, porque a relação promíscua, aí a ilicitude, você vai, evidentemente, violar os regulamentos legais atuais. Mas eu digo, como Vossa Excelência colocou, a própria, vamos dizer, relação dos líderes eclesiásticos, de um modo geral, e todas essas situações, inclusive de criação de pessoas jurídicas para ter contato. Eu também quero corroborar. E corroboro também de que não há ilicitude nenhuma, pelo contrário. Eu acho que você, se é um seguidor de uma dada doutrina, ou uma expressão que eu gostei que o senhor colocou aqui, uma visão de mundo dentro do que se permite a nossa Constituição, essa liberdade ampla, também está corretíssimo. O que a gente não pode permitir, eu acredito que seria a consequência natural do que o senhor disse, é que líderes eclesiásticos, de modo muito, vamos dizer, claro, de modo muito, vamos dizer, até mesmo invasivo, venha a querer impor, enganar os fiéis ao estabelecer supostas relações, vamos dizer, divinas, inclusive baseadas nessa vontade estabelecida por dados entidades, para que, sendo missionários dessa vontade, estejam lá a dizer para que os eleitores votem em mim, inclusive porque quem está dizendo é Cristo, quem está dizendo é justamente essa seita, é esse condicionamento, em que pese a decisão, que eu não quero entrar nesse aspecto jurídico do TSE, ter, por enquanto, limitado a compreensão do abuso do poder religioso. Eu digo por enquanto, então só anote aí e depois me cobre. Eu vou até lhe enviar o meu livro, onde eu trato sobre o abuso do poder religioso, e mesmo a não configuração
como abuso do poder religioso ainda, é questão de tempo. Por quê? Porque essa ilicitude, ela é traduzida em outros regramentos, inclusive da própria legislação eleitoral, independente de se constituir abuso ou não. Acredito que o senhor concorde com isso, porque é patético que você use a igreja, que você use a doutrina, que você use tudo isso, que o senhor coloca muito bem, para enganar os fiéis, aquelas pessoas que acreditam, e aquelas pessoas possam ter roubadas a sua consciência e votando direcionados. O que é totalmente diferente de eu votar em candidatos que, por exemplo, se adequam à doutrina cristã e que falam isso de modo muito claro. E, evidentemente, não enganam o eleitor. São situações diferentes mesmo, né? O senhor concorda ou não? Eu concordo, enfatizando que o problema maior é do ponto de vista da saúde da igreja. Esse problema é muito maior para a igreja do que para o Estado. É isso que eu quero enfatizar. Por exemplo, na igreja em que eu sirvo como pastor, candidato nenhum sobe em púlpito. Nós só defendemos um candidato lá que se chama JC, Jesus Cristo. É o único candidato que nós defendemos. Isso nós fazemos porque temos a convicção de que nele podemos confiar. É em Cristo que podemos colocar a nossa vida, da nossa convicção de que ele não nos falhará. Então, essa promiscuidade que há é muito mais danosa, a meu sentir, para a igreja, para o mau testemunho de Cristo. É porque nós que somos envolvidos com a igreja, nós lidamos com a dimensão da eternidade. O que acontece aqui na Terra é efêmero. Nós lidamos com a dimensão da eternidade. Então, muito pior do que qualquer problema que dê para a questão estatal é o mau testemunho de Cristo. Você colocar um candidato que você não sabe, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Então, você coloca aquilo, você falar que você correlacionar Jesus em uma situação que pode agredi-lo, ou que pode manchar, ou que pode afastar alguém de Cristo por um comportamento seu, é algo extremamente grave do ponto de vista religioso. Então, eu só faço essa pequena observação, que muito pior do que para a teoria da democracia, para a questão eleitoral, muito pior que para tudo isso, é a questão para a saúde espiritual do povo. Isso é gravíssimo. O líder que faz isso tem que ter muita oração para saber se está fazendo certo, porque é gravíssimo. Professor Tassos, uma outra coisa que eu queria deixar uns registros aqui, tem algumas pessoas fazendo questionamentos ainda, tem o José Humberto, um abraço para Humberto, meu amigo, que diz assim, fake news de hoje já foi advertido nos 10 mandamentos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E tem uma pergunta anterior, que é a pergunta da Milena Gomes, que ela pergunta o seguinte, essa influência radical do cristianismo não implicaria hoje na aplicação das normas? Ô, meu amigo Sérgio, tem uma pergunta antes do Ronaldo Souza, inclusive, duas perguntas. Ronaldo é aluno. Tem pergunta do Ronaldo? A primeira ou a segunda, porque não vai dar tempo de fazer as duas. A gente faria da Milena e do Ronaldo. Agora o Ronaldo, o senhor prefere responder a primeira? Pronto, pode ser. Tem a do Ronaldo. Outra melhor. Está aqui, ó. Faça aí, Carlos Sérgio. Pronto, aí tem essa pergunta Carlos do Ronaldo. Pode fazer. Pronto, tem a pergunta do Ronaldo que ele diz assim, na concepção teológica do cristianismo, a ética e a moralidade são decorrência do indivíduo que experimentou a graça salvífica de Cristo? Na concepção do cristianismo, a moralidade provém de Deus, é decorrência da existência de Deus. Existe uma fonte objetiva de moralidade que é Deus. O primeiro casal no jardim, Adão e Eva, quiseram ser eles mesmos as fontes das suas próprias moralidades. Quando Deus diz, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu, o casal disse assim, eu não preciso que a fonte da moralidade seja Deus, eu posso ser a fonte da minha própria moralidade.
Então, a fonte da moralidade é objetiva, o que é certo para todo mundo, o que é bom para todo mundo, e essa fonte emana de Deus. É engraçado que essa proposta de relativização da fonte da moralidade, que foi feita por Casal do Jardim, é o que existe até hoje. Quando algumas pessoas pensam assim, dizem assim, seja lá o que você deseje, vá em frente e faça que é bom, o que a pessoa está dizendo é que não precisa de Deus como fonte da moralidade. Ele mesmo pode ser a fonte da moralidade. É nesses termos, por exemplo, que Nietzsche diz que Deus está morto. Ele não é mais necessário para a humanidade viver a moralidade, como se a moralidade pudesse ser proveniente de si próprio. Então, a moralidade é Deus. Aquele que é salvo, ele tem a proposta de buscar nesta fonte da moralidade um caminho de vida, para que nesta busca reflita Cristo, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pelo reflexo da luz de Cristo e possam encontrar também a salvação. Do ponto de vista teológico, a única razão de nós permanecermos aqui na Terra após sermos salvos é para que possamos refletir a glória de Cristo, para que mais e mais pessoas sejam atingidas também por ela. E esse reflexo da glória e glória de Cristo envolve uma vida específica de crescente moralidade. Até porque, como já vimos, os mandamentos são reflexos da glória de Deus. Reflexos da glória de Deus. Então, a moralidade tem como fundamento Deus. E quando queremos relativizar a moralidade, estamos fazendo o que o casal fez lá no jardim, dizendo que a fonte da moralidade pode ser você mesmo, e não Deus. Agora a pergunta da Milena, que o Carlos Sérgio tinha trazido, uma pergunta sensacional. É nossa aluna, Eric Freire, não. A Milena Gomes, você não, a Milena... Milena é uma colega de um grupo de estudantes e de advogados que nós fazemos parte, e aí eu compartilhei lá e ela está participando. A Milena, ela é também membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB, RN. Aí ela pergunta, essa influência radical do cristianismo não implicaria hoje na aplicação das normas de uma forma que a emoção se predominaria em vez de uma racionalidade normativa? A racionalidade normativa, ela busca uma base moralidade que existe decorrente de Deus. Então, o cristianismo não se envolve com a questão emocional. O cristianismo não propõe que a ação seja emocional. A ação para o cristianismo é racional. Deus não quer o coração e diz, deixa o seu cérebro lá de fora da porta. Eu já citei aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, que as escrituras dizem, santifique o Senhor em seu coração e esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. Esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança da sua fé. O cristianismo propõe que você saiba as razões da sua fé. Jesus Cristo, quando perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, conforme eu disse e repito, ele disse, amar o Pai amar Deus com todo o seu coração, sua alma e também todo o seu entendimento. Algumas traduções trazem e também toda a sua capacidade intelectual. Então, se há algo que é condizente com a racionalidade, é o cristianismo. Eu falei que as universidades surgem no contexto cristão. E eu vou repetir. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas cristãs. O pensamento se dá graças ao cristianismo. Então, não implica na aplicação emocional da norma, pelo contrário. Na aplicação racional, o cristianismo, se tem uma religião em que você não pode converter alguém à força pelas escrituras, é o cristianismo. A conversão no cristianismo propõe o convencimento. O convencimento é uma expressão perceptível da racionalidade. Então, o cristianismo, quer queiramos ou não, sofre ou influencia o mundo. Por exemplo, o Japão, a prosperidade econômica do Japão, por exemplo. O Japão não é um país cristão, mas é um país que traz um modo de agir econômico que é decorrente do mundo ocidental, e este sim foi influenciado pelo cristianismo. Liberdade econômica. Então, o cristianismo é a realidade. Não é porque as pessoas acham que assim, é um modelo. Deus, ele é uma realidade, quer creiamos ou não nele. E o cristianismo é a revelação verdadeira de Deus, que existe independente se cremos ou não nele. Por isso que não é o que você pensa, mas é o que é. Perfeito. E por fim,
tem um questionamento aqui do Agora News, que Verdade. pergunta, amigos, a moral é algo... Esse, viu, professor Sim. Carlos? Esse Agora News é aquele jornalista Emerson Amaral. É? Pronto. Aí ele Oh, pergunta, amigo, que ótimo. a moral é algo natural a ser desenvolvido ou o cristianismo pressupõe um recurso além do natural que capacite o homem a ser moral? Ou seja, moral cristã é um recurso humano ou é divino? São duas coisas. A moralidade provém de Deus, mas o homem, para agir moralmente, segundo o cristianismo, ele não está só. Olha, os 10 mandamentos, pra você ter uma ideia, são um raio. Os 10 mandamentos denunciam batalhas específicas da nossa alma. Integridade, pureza sexual. São vários elementos que são raios-x da alma. E o cristianismo diz que Deus, por meio do seu Espírito, caminhará conosco para que possamos vencer essas batalhas da nossa alma. Então, o mais interessante é isso, que o cristianismo ele não apenas propõe uma forma de agir, mas ele propõe, Deus diz, você tem o caminho, eu mostro o caminho e você não caminha só. Eu caminho com você, para que você possa vencer essa batalha. Só para citar um exemplo, tinha um rapaz que foi preso por roubo, né? Ele roubou, foi preso, cumpriu a pena, se converteu a Jesus Cristo durante a prisão. Interessante que quando ele saiu, ele foi para uma igreja. Quando ele saiu, depois de cumprimento da pena, foi a uma igreja. Quando entrou na igreja, é uma igreja que tinha os mandamentos pintados nas paredes. E é interessante que ele entra na igreja e o primeiro que ele vê é assim, não roubarás. Aí ele disse, ele sentiu aquilo como se fosse uma condenação, não roubarás. Mas quando ele estava lá, Deus começou a falar no coração dele e aquilo que era uma condenação passou a ter feitio, para ter aparência de promessa. Não é que ele não era condenação, mas era dizendo assim, você não mais roubará, porque Deus caminhará com ele para que ele possa vencer aquele obstáculo, aquela dificuldade da alma dele. Então, Deus, ele não apenas nos mostra o caminho, mas ele caminha conosco. E essa é a grande beleza da santificação. Perfeito. Pronto. Eval, então, vamos... Já passamos do nosso horário, Finalizar, né? Finalizar, exato, né? Só fazer as observações aqui rápidas. O Micaelson trouxe uma situação... Micaelson é aluno do nosso curso, viu? Interessante, né? Pronto. O direito natural, na maioria das vezes, tratado com descaso e má interpretação no meio acadêmico, recomendo as obras do jurista John Finn a respeito dessa temática, inclusive ele esclarece bem a falsa dicotomia entre fé e razão, inclusive a gente trouxe aqui, até para ilustrar o aspecto midiático da nossa live. E, por fim, o José Humberto, né, quanto ao abuso do poder religioso, pensa que não seria enganar, como o professor Tasso falou, cada um defende sua visão de mundo. Possa ser que religiões aponte algo pensando ser bom daí ponderar. Mas, Humberto, eu não coloquei isso. Eu, inclusive, concordei com o professor Tasso que na hora em que você se declara cristão e que você claramente coloca, não é, pessoalmente, esse seu estilo, visão de mundo, para ser uma qualidade para você poder exercer um papel público, fazendo a distinção da igreja, é uma coisa totalmente diferente de você abusar do poder religioso. Então, não tem nada a ver, José Alberto, com todo respeito, uma coisa com a outra. Eu, inclusive, concordo com o professor Tasso. Então, não confunda. Eu digo quando você usa claramente, inclusive, essa relação clara que existe na minha ótica entre o líder eclesiástico, que claramente manipula a vontade e consciência do seu fiel para direcioná-lo a um voto, dizendo, inclusive, que ele é uma espécie de representação divina. É isso que, evidentemente, não pode, que a Constituição defende a liberdade do exercício do voto, a sua consciência, é totalmente diferente. Como eu e o professor dissemos, defender o cristianismo como uma qualidade para ser votado é totalmente diferente. Tá? Só deixar claro. Mas, enfim, vamos embora. Parabéns pela live. Fala aqui o Valfredo Aguiar.
Manda um abraço para você, Carlos Sérgio, pessoa que ilumina todo mundo, Milena Gomes, e vamos deixar as considerações finais do professor, não é isso, Carlos Sérgio? Exatamente. Então, professor Tássio, antes de passar a palavra para você, eu só queria fazer um fechamento muito breve para dizer que nas discussões assim relacionadas aos direitos humanos, ao direito constitucional, muito se fala de uma doutrina que tem uma forte influência no direito e que é importante, que é uma doutrina do humanismo. O humanismo, inclusive o ex-ministro Carlos Aires Brito tem um livro que eu tenho aqui, que chama-se O Humanismo como Categoria Constitucional. E ele traz alguns valores importantes. A questão toda que a gente precisa discutir aqui é que muitos desses valores, eles têm sim, eles não se contrapõem, eles não são contrários aos valores cristãos, muito pelo contrário, eles se alicerçam nesses valores cristãos, né? Não estamos aqui fazendo uma discussão confessional, estamos aqui de uma forma científica, tratando de um tema que é muito importante e que lança sua influência sobre o direito em todos os seus ramos. Então, eu queria parabenizar aqui o professor Tássio pela sua exposição, que foi com bastante critério, com bastante referência, né? A participação também de Érica, que também tem experiência e tem bagagem em relação ao tema, né? O meu amigo Erval também, que sempre conosco aqui participando, e esse nosso trabalho aqui viabiliza essa discussão, esse canal com os nossos alunos. Então, eu queria agradecer e eu passo a palavra agora para o Tássio fazer suas considerações finais. Muitas vezes o secularismo, ele se apropria de valores que são de origem cristã. E o cristianismo, falar sobre o cristianismo não tem nenhum problema se o cristianismo for verdade. A questão é investigar qual é a visão de mundo verdadeira. Porque as pessoas saem do pressuposto de que certas visões de mundo podem ser discutidas e outras não. Na universidade pública, por exemplo, estou envolvido com a universidade pública, tem certas áreas do saber que podem ser discutidas e outras não. Por que não? Por que nós não podemos debater? Então, não há nenhum tipo de problema em nós debatermos e discutirmos as visões do mundo. Agora, o que existe de fato é que o cristianismo promove, sim, uma valorização do homem, princípios que são usados no direito, não só, como eu disse, no direito material, mas no próprio processo. São princípios que têm origem no cristianismo. E nós vamos fechar os olhos para isso, porque é cristianismo? Não. Isso é a verdade. Isso que nós temos que ter a percepção de que temos de discutir, temos que debater, temos que investigar, nos aprofundar. Não há perigo de imposição de cristianismo, porque o próprio cristianismo é contra a imposição. É impossível você impor alguém para ele ser cristão. Você pode até impor que ele se comporte como se cristão fosse, mas isso não é cristianismo. O cristianismo propõe uma mudança interior, de dentro para fora. Então, o que é importante, que eu acho, que esse movimento nas universidades públicas, e eu tenho feito isso há algum tempo, algumas pessoas têm feito isso, é dizer, vamos debater, vamos fazer valer o Estado laico. Vamos fazer valer o Estado laico. O Estado laico é o quê? A possibilidade de nós debatermos as visões de mundo mais diversas que existam, para que cheguemos a uma expressão. Tertuliano, ali, que é para usar um pensador da África. Na universidade pública, o povo gosta muito das coisas da África. Tertuliano, para usar um pensador africano, um pensador cristão. Ele escreveu dizendo o quê? Que cada um devia adorar de acordo com a sua convicção. É isso que defendemos. Vamos adorar de acordo com a nossa convicção. E o cristianismo é uma opção para a qual eu tenho a plena convicção que é a que tem mais evidências. Mas isso é algo que podemos debater. Então, eu agradeço demais essa oportunidade que nós tivemos aqui de debater com 3 pessoas de alto nível, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista da moda também, não é? Porque combinando a gravata e tudo mais. Muito obrigado por essa oportunidade de debater com vocês, viu? Deus abençoe a todos. Valeu, professor. Vamos embora, né, Carlos Sérgio? Vamos embora, Eric, né? Vamos embora. Até a nossa próxima live. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado. Próximo mais, professor Tássio. Show de bola.
Só alegria. Valeu, show. Obrigado, Tasso. Foi ótimo. Um abraço. Tchau, tchau.